Olá, gente. Nesta apresentação eu vou mostrar como é que se faz a simplificação usando o método de álgebra booleana e o método de Carnot. Bom, aqui nós já temos todos os passos para que a gente simplifique a expressão lógica, aquela expressão do circuito que eu mostrei anteriormente, que é essa daqui, né? Essa aqui de cima, essa primeira aqui. E a gente vai fazer aqui, vou explicar como é que a gente chega nesta expressão. Então, todos os passos a gente já viu em uma outra aula aí, a gente já viu as regrinhas de álgebra de Boolean, né? Para poder fazer as associações. Então, olha lá como é que a gente começa a fazer o processo de simplificação usando a álgebra booleana. A gente vai procurando na expressão termos iguais, duas variáveis termos que contêm variáveis iguais, inclusive os estados iguais à variável. Por exemplo, aqui, ó, a barrado B também tem aqui, ó, com a barrado B, certo? Então, nós podemos aqui na linha de baixo juntar esse A barrado B e escrever entre parênteses o que sobrou, ó, C barra, que está aqui, C barrado, e o C da outra expressão, e o C normal. Está aqui entre parênteses. Então, o que fizemos? Colocamos em evidência as variáveis A barrado B, porque elas são comuns aos dois termos aqui, certo? O mesmo fizemos aqui, ó. Procuramos duas variáveis iguais, ó. AB, ó, igualzinho, certo? Então, são iguais, eu coloco elas aqui em evidência. E escrevo entre parênteses o que sobrou, ó, C barra, que está aqui, e C, que está aqui. Veja, aqui nós temos dois termos com operações AND conectadas pela operação OR. Então, isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, conectado por uma operação OR. O que tem de comum essas duas linhas? As variáveis A e B. Então, eu posso colocá-las em comum. E o que é diferente? É o C barra ou C, que é o que sobrou, que é o que não é comum. Então, o que não é comum, a gente escreve entre parênteses e une com a função que está unindo os dois termos. Tudo bem? Então, esta U aqui vem para cá, tá bom? Veja, isso aconteceu aqui também. Duas variáveis iguais, a barrado B, e o que sobrou a gente colocou aqui. A variável que sobrou, a gente não foi feita nenhuma interação com ela, então ela fica aqui quietinha, a gente simplesmente escreve. Pode ser no final, a ordem não importa, certo? O importante é que ela tem que constar aqui, certo? Poxa, Barreira, mas tem BC aqui também. Posso usar B? Pode, você pode usar qualquer uma. Eu comecei por A barra B, certo? Aí você começa por onde achar melhor. Bom, o que acontece? A gente já viu aqui nos teoremas da álgebra booleana, C barra ou C é igual a 1, né? Então, 1E, então isso aqui vai dar 1, que está entre parênteses vai dar 1, certo? E vai ficar 1E A barra EB. 1E A barra EB resulta em A barra EB, certo? Resulta em A barra EB. Então, isso daqui some e vai ficar A barra B, AB, certo? A barra B, AB. E o termo aqui que não se faz nada. Se sobrou o A barra B e o AB, percebem que o B é comum aos dois, ó. O B é comum aos dois, certo? Por isso que já está aqui, ó, o B em evidência, coloquei entre parênteses e juntei o A barra. Esse A barra B, ele está unido pela função ou com os outros termos, com esse daqui também. Então, B e A barra ou A, que é o que sobrou, ó, A barra ou A, e esse termo aqui que não fiz nada com ele. De novo, A barra ou A, né, variável barrado ou variável, o resultado é 1. 1 é qualquer coisa, o resultado é qualquer coisa, então ficou B, certo?
O próximo passo, né, essa expressão resultou B ou A, E, B barra, E, C barra. O próximo passo, a gente faz a distributiva, certo? A gente aplica, distribui a variável B nos outros termos, né? Mas isso é aleatório? Não, o objetivo vai ser cancelar esse B barra aqui. Olha como vai ficar, ó. B barra ou A, né? Porque eu vou pegar essa função, B barra ou A, vou colocar entre parênteses, porque o que está unindo aqui as variáveis é a função E. Então, não posso deixar sem parênteses. Aí, B barra ou B e B barra ou C, certo? A gente sabe que B barra ou B, o resultado é 1, 1E qualquer coisa é qualquer coisa, certo? Então, daqui desse passo, sobrou B ou A e B ou C barra. De novo, olha lá. Quem está em comum? A variável B. Então, coloquei aqui a variável B em evidência, ou, que é a função que une as duas do meio, né? As duas expressões. O que sobrou, ó, A, E, C barra. Aqui não precisa do parênteses, mas a gente pode escrever, né? A, E, C barra. Não precisa do parênteses porque a função E ela manda, né? Ela é prioritária, mas pode se escrever com parênteses. Então, o resultado é esse daqui, ó, é essa expressão bem menor do que aquela lá de cima lá. Aqui a gente já vê, né, o mapa de Carnot, uma maneira de fazer o mapa de Carnot já completo, já tá prontinho já. Depois a gente mostra como chega aqui. E o objetivo é fazer a simplificação, tá bom? Então vamos ver como é que a gente organiza isso para fazer a simplificação no próximo slide. Bom, o mapa de Carnot, a gente faz associações, a gente faz agrupamentos entre casas com 1. Então, esse que nós estamos vendo agora é um agrupamento que forma uma quadra, né? Porque temos aqui um conjunto de 4 uns, todos vizinhos, né? 4 casas com 1, preenchidas com 1, todos vizinhos. Então, a gente chama isto de um agrupamento, e esse agrupamento é uma quadra, ok? A simplificação dessa quadra que a gente tem aqui é B, certo? B. Por que B? Porque nesse método do mapa de Carnot, nós vamos manter apenas as variáveis que têm o mesmo estado para os 4 uns. Então, o mapa a gente vê assim, isso aqui é uma coluna, então tem aqui a variável B, coluna tem uma variável B. Aqui está bem clarinho, ó, tem a variável C e aqui é a variável C barra. Então, veja, para a quadra, a única variável que se mantém constante nas colunas é a variável B. Aqui a gente tem a variável C, mas aqui a gente tem a variável C barra. Lembra, gente, que C ou C barra, o que acontece? É igual a 1. 1 é qualquer coisa, qualquer coisa. Então, por isso que a variável C, ela se cancela. O mesmo acontece com a variável A na vertical aqui, olha. Né? Temos duas verticais e os uns estão aqui nas verticais também, certo? Então, aqui a gente tem a variável nessa vertical A barrado e aqui a gente tem a variável A, certo? De novo, A barrado ou A vai dar igual a 1, certo? 1 é qualquer coisa, qualquer coisa. Então, elas se cancelam, certo? Porque para a quadra, duas casas aqui, ó, estas duas casas recebem A barrado. E estas duas casas recebem A. Então, são diferentes, eles se cancelam, certo? Bom, continuando, a gente tem aqui este 1, né? Aqui do outro lado. Aqui a gente fez a quadra, mas tem esse 1. Esse 1, vamos fazer uma dupla com o lado de lá. A gente vai entender o mapa de Carnot como se fosse uma figura geométrica, né, que se toca do lado de lá, certo? Então é como se fosse um cilindro, tudo bem? Como se fosse um cilindro lá. Então a gente está lá, as faces aqui se tocam. Então este 1, na verdade, ele é vizinho, ele faz par
com este 1 do outro lado. De novo, a gente vai olhar para as variáveis e vamos ver o que se mantém constante para esses dois 1's. Então, olhando nas colunas, né? Nas colunas nós temos aqui esta coluna e esta coluna, certo? Para esses dois 1's aqui, ó, para este e para este. Então, percebam que somente a variável C barra permanece constante. Então, é ela que vai para a expressão aqui, ó, certo? Já na linha, nós temos somente a variável A. E a variável A, ela é igual para os dois estados, para as duas casas, né? Então, ela se mantém aqui. Então, para essa dupla, certo? A simplificação é A e C barra, certo? Então, terminando aqui a expressão, né? Nós temos a variável C cai fora, a variável B permanece, né? Então, nós temos B, né? Aí depois A e C barra, né? Porque para a dupla, a variável B, né, cai fora, certo? Então, para a dupla, a gente tem aqui, ó, A e C barra, certo? Então, a expressão total é F igual a B ou A e C barra. Bom, o método chegou no mesmo resultado para usando qualquer um dos dois métodos, chegamos no mesmo resultado. Então, é evidente que é muito mais vantajoso construir este circuito do que aquele que tinha 10 portas lógicas E, 4 portas lógicas OR, 3 portas lógicas inversoras. Aqui nós temos que usar 3 CIs, certo? Um inversor, uma porta AND e uma porta OR. Mas, mesmo assim, tendo que usar, mesmo que a gente tenha que usar 3 CIs, são apenas 3 CIs. E não 3 CIs com portas AND, um com portas OR e um com portas NAND, né? Não 5. Já houve uma redução bem significativa aqui, certo? Bom, então chegamos ao final desta apresentação aqui, onde mostramos como é que se faz a simplificação usando álgebra de Boole e mapa de Carnot. Nós vamos dar preferência ao uso de mapas de Carnot, então na próxima apresentação a gente vai mostrar como é que a gente faz, né? Um pouco mais de detalhes a construção do mapa de Carnot.